Em Mateus capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem. Não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus vilactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um líder, um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A palavra é muito clara. Quando nós ouvimos uma pregação que nos chama a atenção, o pregador é muito bom, mas logo em seguida você descobre que ele tem uma vida duvidosa, ele tem uma vida estranha, e logo em seguida você se desanima em continuar ouvindo aquele pastor, porque apesar dele pregar muito bem, ensinar muito bem, ele é péssimo no testemunho. Mas não foi isto que o Senhor Jesus me ensinou. Amadurecemos quando filtramos o que é pregado. Ouvimos a palavra quando boa e vamos nos deter na palavra. O grande problema, não só um grande erro do pregador, quando ele tem vida dupla, é um erro, mas também quando o ouvinte torna-se juiz do pregador. Eu creio que essa palavra, quando ele disse que os mestres e fariseus se assentam na cadeira de Moisés e o Senhor Jesus nos manda obedecer e fazer o que eles dizem, tem um sentido. Apenas a palavra tem que ser avaliada. A pregação e a palavra é fundamental. Quem prega pode ser até uma jumenta. Não é este o caso? Os fariseus não eram, pessoas santificadas para isso. E todo o relato sobre eles, que eles gostam de confete, de serpentina, eles gostam de honra, se preocupam muito nos primeiros lugares. Mas isto quem vai julgar, quem vai avaliar é o Altíssimo, não nós. Vamos nos ater à palavra. E se a vida daquele pregador é oscilante, duvidosa, a vida não é nossa. Quem julga ele é o Altíssimo. Nós vamos andando e ouvindo, filtrando segundo a sabedoria que o Senhor já deu a cada um, para confirmar no coração se a palavra é boa ou não. E ele fala, o Senhor Jesus deu o exemplo sobre fariseus, porque os fariseus eram hipócritas. Apesar de anunciarem a palavra na época, eles tinham uma vida dividida, não tinham testemunho agradável. E muitos hoje são fariseus. Pregam a palavra, mas têm uma vida dividida. E a maturidade espiritual nos convida a passar por cima do testemunho daquela pessoa. Não julgar, nem entrar no mérito do testemunho. Mas quando ele pregar,
simplesmente avaliar a palavra e se alimentar do que é bom, seja dada por qualquer pessoa. Apenas vamos entender a palavra primeiro, e é preciso ter um conhecimento da Bíblia, mínimo, mas deve ter. E quando alguém pregar, avalie a palavra, não aquele que prega. Porque a vida é muito estranha. E são muitos os chamados pregadores conhecidos, eu não vou dar o nome de nenhum deles, mas tem grandes pregadores que pregaram muito, fizeram livros, mas depois tiveram quedas que não foi nada agradável. E naturalmente muitos se afastaram dele, mas eu digo, os livros que esse pastor pregou, ou que ele escreveu, me ajudaram muito na vida. Foram livros bons, mas o testemunho dele parece que quebra tudo, estraga tudo. Não, vamos nos deter na palavra. E aquele que cumprir a palavra em súplicas ao Espírito Santo, esse será bem-aventurado. E o Senhor nos estimula, nos ensina a não sermos juízes dos pregadores, mas sejam juízes da palavra. Se a palavra for boa, detenha, retenha. Se a palavra for mentirosa, afaste-se. Que o Senhor nos dê força e fôlego para obedecermos o que é pregado. E assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.